5 sinais de que o Espírito Santo fala com você. O primeiro sinal é, ele te disciplina quando você fala algo ou faz algo. Sabe quando você sente que aquilo que você falou, que mesmo que seja verdade sobre determinada pessoa, ele te incomodou, que você não deveria ter falado, ou que você não deveria ter feito aquilo, você sente que não é da vontade de Deus? Então, é o próprio Espírito Santo falando com você, no seu coração, porque ele habita dentro de você. Então, ele fala no seu coração que não estava certo aquilo. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o anseio e a busca pelo Espírito Santo. Sabe quando você sente aquela vontade de orar, de falar com Deus, de ler a sua palavra? Você tem aquele anseio? Então, é o próprio Espírito Santo te chamando para conversar com ele. Porque foi para isso que Deus nos fez. Desde a época de Adão, ele ia todos os dias no jardim visitar Adão, porque ele ia conversar com Adão, saber como Adão estava. Então, esse anseio é o próprio Espírito Santo falando dentro de você, que você deve buscar o Altíssimo. Eu vou deixar aqui um versículo que diz em Salmos 27, versículo 4 e 5. Uma coisa realmente desejo, Senhor, é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença. O próprio salmista Davi, ele escreveu, e ele também tinha esse anseio. Então, se você tem esse anseio, o Espírito Santo está falando com você. O terceiro tópico é, você muda o seu modo de vestir. Então, sabe quando você veste aquela roupa e o Espírito Santo te incomoda? Você sente que é o Espírito Santo te incomodando, porque você vê que aquela roupa não está certa. Não quer dizer que você tem que cobrir dos pés à cabeça, não. Mas você é aquela roupa que te incomoda, que você não se sente bem, que está mostrando muito o seu corpo. Então, é o próprio Espírito Santo falando ao seu coração, porque você é templo do Espírito Santo também. Então, se você se vestir da maneira que vai mostrar o seu corpo para as pessoas, o Espírito Santo, ele te incomoda. Então, se você sentir aquele incômodo quando você vai vestir determinada roupa, é o próprio Espírito Santo falando no seu coração, tá? Eu vou deixar aqui um versículo que diz, são em 1 Coríntios 6,19. Acaso, pois, sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, o que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo, como eu falei. Então, se nós investimos bem, o Espírito Santo sempre está falando conosco, tá? O quarto tópico é, você não teme a morte, pois o Espírito Santo fala ao seu coração sobre a eternidade. Então, você anseia pela eternidade, você não tem medo de morrer, porque você sabe que você vai estar com Deus, com o Altíssimo. E vou ler aqui Eclesiastes 3:1, que diz, Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, se você tem esse anseio pela eternidade, é o próprio Espírito Santo falando ao seu coração. O quinto tópico é, o Espírito Santo te incomoda para pregar da palavra dele para outras pessoas. Então, quando o Espírito Santo te incomoda para você pregar a palavra de Deus, se você anseia ser como os discípulos, ser um instrumento usado por Deus para pregar a palavra do Senhor, é o Espírito Santo falando ao seu coração. Então, se você tem esses 5 tópicos, não necessariamente todos os 5, mas se você tiver um, já é o Espírito Santo falando ao seu coração.